Ok, som. Exausta sem água, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os teus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os teus lábios te louvam, os teus lábios te louvam. Amém. Vamos ficar em pé agora para louvar o nome de Deus. Quebrantado, possamos aceitar a Cristo como nosso Salvador. A cruz foi a nossa vitória. Deus possa ser honrado e glorificado nesta noite. Só que eu acho que a gente pode iniciar essa música um pouco mais animada. O que tu acha, Bíblia? Concorda? Vai ajudar a gente? Então vamos bater palma? Faz assim? Vamos lá? Eles vão fazer a introdução novamente e a gente já vai no clima. Dê glória a Deus. Cante junto conosco. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, Na cruz ele mostrou na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Se você conhece, cante conosco. Nesse na vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Diga. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Que o nome de Deus seja louvado. Salmos 103, versículo 1. Ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Que esse possa ser nosso pensamento, de louvar o nome de Deus, esse santo nome, para que possamos adorar, para que possamos engrandecer, e que possamos estar aqui de coração aberto, para que possamos aceitar o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Louvamos o nome de Deus, teu santo nome. Todo ser que vive, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra, pois esse santo nome é eterno, o nome de Deus vivo. Mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo sendo pó, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Só vocês. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Louvado seja o nome do nosso Deus essa noite. E que nós possamos continuar
nesse espírito de adoração, de exaltação, durante toda essa programação. Que você possa sentir a presença de Deus nesse lugar. Que você possa escutar aquilo que Ele quer te falar nessa noite. Pode se assentar. Onde alguém me perguntou qual seria o maior milagre que Deus tem feito, se é a cura de um leproso, um cego enxergar, paralítico andar. Mas eu percebo que dentre toda a história da humanidade, o maior milagre é a conversão de uma alma. É por isso que foram feitos muitos milagres por Deus, com o propósito de que pessoas pudessem reconhecer a sua fé, pudessem reconhecer quem era Deus, pudesse amá-lo e aí pudesse ter uma mudança de vida. E é isso que Deus quer em cada um de nós, para que possamos nos converter, para que possamos mudar de vida. E essa mudança nos trará felicidade, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nada poderá nos separar do amor de Deus. Um milagre, Senhor. Não consigo entender o que tu vês em mim, ó Senhor. Eu não sou o que devia ser, mas só com amor me limpas de meu mal. E esse amor é que me ajuda
Boa noite, tudo bem com você? É muito bom, né, estarmos aqui no Espaço Novo Tempo. A você que está em casa também, né, você que está ouvindo aí essas mensagens. E com certeza essa semana, essa série, né, que nós estamos começando hoje, vai ser bacana. Vai ampliar. Oi, som. Oi, som. Voltou. Som. Sobe um pouquinho o microfone, acho que abaixou aí. Som. Som. Oi. Pronto, ok. Então essa semana vai ser muito bom porque com certeza vai ampliar o nosso conhecimento da palavra de Deus. Vocês viram a enquete, viram a propaganda e o tema dessa semana é justamente a história de Deus. E onde é que a gente vai encontrar a história de Deus? Daqui a pouco o Isaac vai dizer onde é que a gente encontra a história de Deus. A gente ouve muitas histórias de Deus e a gente vai aprender a encontrar a história de Deus. Então, durante o restante da semana, nós encontraremos aqui no Espaço Novo Tempo, a partir das 19h30, ok? Vamos se encontrar hoje, já estamos aqui juntos. Na quinta-feira, que é hoje, né? Amanhã, sexta-feira, e no sábado de manhã nós iremos nos encontrar aqui a partir das 9h45 da manhã. Ok? Então você que está em casa ouvindo, você que está aqui no auditório aqui do Espaço Novo Tempo, nós iremos nos encontrar nessas datas aqui para a gente estudar sobre esse tema tão importante. Então, a você que está aqui no Espaço Novo Tempo, você vai compartilhar essa transmissão, você vai acessar. Se você ainda não é um seguidor da nossa fanpage, você vai no seu Facebook, você vai botar lá Espaço Novo Tempo JP, ok? Você vai dar lá o likezinho, você vai seguir a página do Espaço e logo você vai compartilhar para que os seus amigos também possam escutar essas mensagens, ok? E também quem está em casa, né? Compartilha aí essa transmissão, dê o dedinho ali, compartilhar e você vai alcançar outras pessoas. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Isaac, para vocês estão conhecendo o nosso amigo Isaac, ele que mora lá em Jacareí, São Paulo. Ele é produtor da TV Novo Tempo e também participa do programa Contra a Cultura, né? E ele mesmo vai explicar o que significa. Então, Isaac, obrigado pela sua participação aqui conosco, porque você aceitou o convite. Com certeza vai ser legal aqui para o nosso enriquecimento espiritual. Obrigado. Obrigado, Davi. Boa noite. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu estou aqui passando alguns dias de férias com a minha esposa, Caroline. A gente está conhecendo essa cidade maravilhosa que é João Pessoa. E como já falei com alguns aqui, estou muito tentado a não voltar para casa. Porque aí você vai lá para a selva de pedra e começa a trabalhar que nem um louco. Isso aqui é um verdadeiro paraíso. Como o Davi já adiantou, o tema dessa série de 4 episódios vai ser sobre a história de Deus. Alguns podem achar um pouco estranho, né? Como assim a história de Deus? Deus não tem uma história, porque Deus é eterno, a história tem começo, meio e fim. Mas é meio que uma frase dúbia. Na verdade é a história de Deus, porque é a história que Deus está oferecendo para que você leia, né? Quando a gente vai para a Bíblia, a gente tem várias percepções, vários jeitos de ler. Eu, em certo sentido, fui abençoado por ter, de certa forma, nascido na igreja, né? E eu cresci lendo esse livro, eu cresci conhecendo essas histórias. Mas eu me peguei em determinada fase da minha vida, principalmente da adolescência para a juventude, repensando muito sobre o viés e a forma como eu lia a Bíblia. E geralmente é assim com cada um de nós, né? Pelo menos a gente que tem
essa herança cristã, de igreja e tudo mais, de participar do culto, de participar de escolas do estudo da Bíblia, como escola sabatina ou escola dominical, a gente vai adquirindo certos vieses, ou seja, certas formas fixas, enviesadas, digamos assim, de você olhar para a Bíblia. Então, por exemplo, tem gente que acha que a Bíblia é um livro de regras. Não, a Bíblia é um manual com regras para você seguir essas regras e se dar bem na vida e em vez de ir para o inferno, você vai para o céu. O grande problema da gente ler a Bíblia como um livro de regras é que a gente passa a enxergar Deus como um ser ditatorial que dá um monte de regras para você e ele vai te destruir se você não segui-las e acaba sendo um Deus um tanto quanto impessoal. E o resultado pessoal desse tipo de abordagem, desse tipo de leitura, é que isso vai nos transformar, de pouco em pouco, em pessoas legalistas, pessoas que não conseguem enxergar além da letra do que está escrito, pessoas que não têm sensibilidade, pessoas que não amam. Porque tudo que a gente consegue enxergar eu tenho que fazer isso, tenho que deixar de fazer aquilo. A pessoa não está fazendo isso, a pessoa não está fazendo aquilo. Né? Então, a forma como a gente lê a Bíblia, a forma como a gente a interpreta e a aplica, vai dizer muito sobre como a gente vai enxergar o Deus que a gente serve, e como isso vai nos influenciar, já que nós somos a sua imagem e semelhança. Então tem gente que vai para a Bíblia e acha que a Bíblia é um mapa do tesouro para a vida. Não, eu vou aqui porque aqui tem dicas para mostrar para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer, qual emprego que eu tenho que seguir, né? E a gente dá aquela lida na Bíblia assim, né? Não, o que Deus tem para me dizer hoje e tal. Ou seja, Deus ele é um grande Papai Noel que está lá para dar bênçãos para você, ele está lá para te servir e nada mais do que isso. E você acaba sendo uma pessoa egocêntrica, uma pessoa que só olha para você mesmo e que não enxerga além daquilo que você pode receber dentro do seu relacionamento com Deus e dentro da religião. Né? Então, todas as formas que a gente lê a Bíblia vão gerar uma percepção de quem é Deus. E essa percepção vai nos transformar a ser imagem desse Deus e ela vai nos transformar a imagem e semelhança dele. Eu, pessoalmente, passei a adquirir um gosto de ler a Bíblia como simplesmente um livro de história, uma narrativa. E para mim essa narrativa faz com que eu enxergue Deus como um autor, um escritor, alguém que está propondo algo para mim. E isso gera em mim alguém que é meramente um personagem na história dele. Então quando a gente vai para a Bíblia, e é o que eu quero apresentar para vocês, não só hoje, mas nas nossas próximas 3 reuniões, é como enxergar a Bíblia dentro desse roteiro narrativo, como se fosse um livro de história, um filme, alguma coisa que possui exatamente ali um roteiro, mas ao invés de ser meramente um roteiro de uma história que você vai ler e dizer se gostou ou não, ela é basicamente a história de Deus para a sua vida. Ela vai te contar as tuas origens, o teu propósito, o que você está fazendo nesse lugar, para onde você deveria ir, e o que Deus teve que fazer para que você continuasse vivendo essa história e chegasse até o fim dela. Então, quando a gente vai para a Bíblia, muitas vezes a gente enxerga apenas um livro gigante, que é composto de vários outros livros. Né? A Bíblia, ela tem essa característica muito interessante de ser uma biblioteca de outros livros. E quando a gente vai lendo essa abordagem, deixa eu só ver se está passando aqui, eu acho que não, deixa eu ver aqui, só um instante. Bruno, acho que você vai ter que passar para mim mesmo. Pode ir passando aí então. Então, algumas das percepções que a gente tem em relação ao que a Bíblia apresenta para nós é uma coleção de histórias antigas sobre personagens do nosso passado, sobre feitos extraordinários. Ou então a gente passa lá pelos Salmos e encontra alguns poemas assim meio esquisitos, Eclesiastes com várias das suas constatações, né? A gente vê lá no Novo Testamento, nas cartas paulinas, aquele raciocínio de Paulo que é difícil de acompanhar, e até Pedro vai dizer, nossa, Paulo escreve umas coisas difíceis às vezes de entender. Nossa, se Pedro não entende, quem que sou eu para entender as coisas, né? Tem gente que gosta de ver, como eu disse, um monte de regras e leis, e o que a gente tem que fazer. Outras pessoas reclamam muito que a linguagem da Bíblia é uma linguagem meio obscura, meio obsoleta, meio difícil, porque tem palavras ali muito esquisitas, né? Então, o fato é que a Bíblia, na verdade, ela é esse livro escrito por mais de 40 autores ao longo de pelo menos aí 1.500 anos. E isso gera na nossa cabeça essa dificuldade, muitas vezes, de abordá-la. Né? Então, em resumo, a Bíblia é esse livro grande e complexo que a gente tem que desbravar.
E por causa de todas essas coisas, infelizmente a gente acaba deixando a Bíblia de lado, né? Nós como cristãos lutamos muito com a ideia de estudar a Bíblia. A gente até lê ali um capítulo por dia como obrigação, ou 3, ou segue ali um plano de leitura, mas é difícil de fato você imergir na história, você se entregar a ela e buscar, e cavar, e tentar descobrir cada vez mais aquilo que ela tem para te oferecer. Então, por causa de todos esses problemas, é difícil a gente não perder ali a linha de raciocínio, não conseguir acompanhar ali a história que a Bíblia está propondo para a gente. Pode passar? Como eu disse, a Bíblia é essa grande enciclopédia de livros, essa biblioteca. Então, essa ilustração da biblioteca ela é um tanto quanto interessante, porque cada livro que a Bíblia apresenta, ela tem um estilo literário diferente, né? E todos esses estilos, eles vão formando essa grande narrativa. Mas como eles são muito diferentes, às vezes a gente não consegue enxergar esse fio condutor que está nos guiando através da história da Bíblia, certo? Então, quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe uma coisa. A parte mais robusta da Bíblia, 43%, praticamente a metade da Bíblia, ela é composta de um gênero literário chamado de narrativa. O que é uma narrativa? É uma história. Então você vai lá no Gênesis e o Gênesis está te contando uma história de quando o mundo surgiu, como as coisas aconteceram, e o que acontece depois e tal. E aí você vai, e de repente você cai em Números ou Levíticos, e ali tem um monte de coisa esquisita escrita, e aí você já desiste de ler, porque você não está mais acompanhando o raciocínio. Ou então você chega lá e fala assim, não, tá, eu só preciso saber o que eu preciso fazer. Depois que eu descobrir o que eu preciso fazer, eu não preciso mais me relacionar com esse livro, né? Ou então, pior ainda, a gente coloca o nosso discernimento na mão de pregadores, de pastores, que vão ler o texto bíblico, dizer o que você tem que fazer, e você escuta, e você vai fazer inquestionavelmente, né? Mas essa é a grande questão. A Bíblia, pelo menos quase a metade dela, é nada mais do que uma história. É esse gênero narrativo, né? Logo depois vem o gênero da poesia, que compõe 33%, um terço do que a Bíblia te propõe. Então você tem lá os livros de sabedoria, os salmos, que é um grande enário do povo que foi coletando essas músicas ao longo do tempo. Você tem a linguagem dos próprios profetas, né? Desde Isaías até outros profetas, que eles, ao falar o que Deus tem para o povo, eles propõem em forma de poema, né? E ao ler esses poemas a gente poderia perguntar, tá, mas por que Deus simplesmente não diz o que ele tem que fazer? Porque o que a gente vai perceber ao decorrer da história de Deus é que Deus não quer te propor nada, Ele quer um relacionamento. E a poesia é um tanto quanto interessante enquanto gênero, porque você precisa se dedicar a ela. Você precisa analisar, dissolvido nesses gêneros literários, né? Então, antes da gente sair catando regras, então, por exemplo, você vê pessoas aí que não têm um relacionamento com Deus, ou debocham da fé cristã, e elas falam, tá, mas e tais leis, que não tem nada a ver, então quer dizer que hoje a gente vai apedrejar as pessoas? Então, você pega essa lei, você tira ela de uma história, você tira ela de um contexto no qual ela está inserido, você tira ela de um povo, de uma nação, de uma cultura, é claro que ela não vai fazer sentido 300 bilhões de anos depois. Tudo precisa ser analisado dentro do contexto, a mente olha e fala, tá, o que eu preciso saber? É isso que eu preciso? Então, beleza. O que eu quero propor, à medida que a gente vai avançando, pode passar? É a gente dar essa olhada narrativa na Bíblia, já que a Bíblia tem esses 43% de duração ao longo dela, né? E isso está dissolvido em várias histórias. E claro, não é cada livro que é um gênero literário, isso precisa ser dito também. Cada livro, cada capítulo, ele possui uma espécie de híbrido em relação a essas coisas. Então, como eu falei, Gênesis 1, ao mesmo tempo que ele é uma história, ele está ali envolvido numa poesia, que conta histórias, que descreve eventos. Antes da gente sair aplicando essas leis, esses princípios, antes da gente sair catando todas essas coisas, a gente precisa entender, de fato, qual é a história de Deus para cada um de nós. Pode passar? As histórias, elas possuem um atrativo muito grande para nós seres humanos, né? Todo mundo gosta de assistir um bom filme, ler um bom livro, ou então a gente gosta muito de sentar e conversar e ouvir histórias. Cara, você já ouviu aquela história do fulano de tal? Não, o que aconteceu? A gente gosta muito de saber isso, né? Eu acredito que foi Deus que colocou isso dentro de nós. Porque as histórias, elas possuem essa capacidade de nos fazer transportar para uma outra situação da qual nós não fazemos parte, enxergar aquela situação do lado de fora
e tirar lições e entender o que está acontecendo e falar, olha, realmente em tal situação, se fosse eu faria de tal jeito, eu faria de tal. Então a gente usa muitas vezes a história para projetar o que poderia ser na nossa vida, ou algo que a gente já passou, então a gente se identifica com aquilo e tira lições. Histórias são de fato uma ferramenta muito poderosa para ensinar lições. Você observa Jesus o tempo todo no seu ministério contando histórias e mais histórias e mais histórias. O ser humano ele tem essa fixação por histórias. Pode passar? O problema, como eu já falei no começo, é que a gente tem essa leitura enviesada. E aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente enxerga todas as histórias como histórias desconexas. Não, tem a história de Daniel, tem a história de Moisés, tem a história de José, tem a história do rei Davi, tem a história lá do Gênesis. São histórias. E aí quando a gente lê essas histórias de forma desconexa, qual que é o grande problema? A gente tem essa obrigação de ficar procurando lições de moral na história. Então a gente já vai, não, o que essa história tem para mim? Qual é a regra que eu preciso aprender assim? Não, Daniel foi lá e aí ele não comia carne, nem bebia vinho. Então Israel, o exército de Deus. E aí Davi, franzino, foi lá e pegou 5 pedrinhas. E o gigante era 10 e 50 mil vezes maior do que ele. E aí, por causa de Deus, ele foi lá e jogou uma pedra e acertou a cabeça do gigante. E o gigante morreu. Qual é o gigante na tua vida? O que Deus hoje precisa derrubar para que você prospere? Qual dificuldade você está enfrentando? Ou seja, é uma história desconexa, que você tira ela do todo e fala assim, o que tem isso para mim? Né? Não, Pedro estava lá e a coisa começou a chacoalhar na tempestade, e aí de repente Pedro afundou, porque ele duvidou e tal. Qual é a tempestade que você está enfrentando hoje? Qual é a dificuldade que você está passando? Você precisa olhar para Deus para que Ele te tire da tempestade. Legal. Mas é isso de fato que essas histórias têm para nos ensinar? De novo, é claro que a gente pode olhar para isso e inspirar-nos para enxergar situações e trazer conforto para cada um de nós. Mas quando a gente enxerga as histórias dessa forma, quais são as lições morais dessa história? O que tem isso para mim? A gente perde algo muito mais profundo que a Bíblia tem para nos ensinar, que é a história de Deus. A gente não enxerga o panorama maior, e por conta disso, a gente acaba perdendo a oportunidade de viajar no texto. Eu acho que eu explodi tudo agora. O que aconteceu? Vamos lá. Muito bonito. Tela azul. Ok, voltou. Será que se eu apertar agora vai explodir de novo? Vamos ver. Opa, não, volta. Isso. Então, no caso de Davi, a gente olha para a história de Davi e fala assim, não, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve ali todas as suas dificuldades, ele superou, graças a Deus. Aí a gente olha para a história e fala assim, então, qual é a lição dessa história? Que a gente tem que ser como Davi, intrépido apesar da nossa fraqueza, nunca duvidar, lutar contra os gigantes. Por quê? Porque Davi era um homem de Deus, então a gente tem que ser como Davi. Só que as histórias bíblicas, elas não foram colocadas lá como modelo de quem você deve ser. Ela foi colocada lá como descrição de quem você já é. Porque todas as histórias bíblicas, com exceção da história de Cristo, que a gente vai tratar dela mais na frente, elas têm uma coisa em comum. Essa coisa em comum, no caso, é que o PowerPoint explode, né? Mas todas essas histórias, elas têm uma coisa em comum: o pecado. Todos os personagens, por mais virtuosos que eles sejam, eles estão envolvidos na trama do pecado. Então veja, Davi começa muito bem a sua história, mas aí depois você vai ver que de vários pecados que ele comete, dentre esses, o pecado de dormir com Betseba, matar o esposo dela, e ele vai se envolvendo ali na trama de pecado que ele se emaranhou. Então veja, se a gente tem que ser como Davi, a gente tem que olhar a mulher que a gente cobiça do outro, matar o outro e dormir com a esposa dele, porque a gente tem que ser como Davi. É claro que não. A história de Davi, dentre todas as outras da Bíblia, ela mostra o quê? A condição que o ser humano se encontra por causa do pecado. O que a gente tem que estar buscando nessas histórias é aquilo que Deus está fazendo por cada um desses personagens. Pode passar aí por mim? Obrigado. Acho que eu não vou usar aqui não, eu vou pedindo para você passar mesmo, porque ele não está respondendo. Ellen White, ela diz o seguinte, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 87. Os preciosos e dourados elos da verdade não são doutrinas separadas, independentes e desconexas, mas elo após elo, formando uma cadeia de verdades douradas que constituem um todo completo, tendo Cristo como centro vivo. Então o que ela está dizendo aqui para a gente?
A gente não deve ir para a Bíblia e procurar doutrinas meramente. E esse é um grande problema que a gente faz, inclusive dentro do legado adventista de forma de estudar a Bíblia. A gente quer provar um ponto, então a gente começa a selecionar versos bíblicos para provar o nosso ponto, já pré-estabelecido. Ao invés de simplesmente olhar para a Bíblia e deixar ela nos ensinar o que ela tem para dizer. Né? E aqui ela está dizendo, olha, a verdade não é um conjunto de doutrinas desconexas. Aqui é sobre comida, aqui é sobre o dia de guarda, aqui é sobre família, são coisas separadas. Pelo contrário, ela está falando que, olha, todas elas estão unidas numa cadeia de verdades que tem como centro vivo quem? Cristo. Então essas doutrinas elas só vão fazer sentido, elas só vão ter um propósito correto e bíblico à medida em que elas estiverem conectadas a quem? A Cristo. Pode passar? Então, embora a Bíblia apresente tantos personagens figurando nessas centenas de histórias escritas por esses diversos autores ao longo de tanto tempo, a Bíblia na verdade é o quê? Pode passar? A Bíblia é um livro de uma história só. A história de quem? A história de Deus. É isso que a Bíblia é. A história de Deus e como Deus ele vai criar a terra, ele vai fazer diversas outras coisas. Então veja só, quando a gente abre a Bíblia, a gente tem que buscar justamente essa temática. Tem um outro texto aqui que eu quero ler, do livro Educação, página 190. A Bíblia explica-se por si mesma. Textos devem ser comparados com textos. O estudante deve aprender a ver a palavra como o quê? Um todo. Você precisa olhar para ela e entender o corpo dela, o que ela tem dentro do seu panorama completo. E bem assim a relação de suas partes. Deve obter conhecimento de seu grandioso tema central e do propósito original de Deus em relação a este mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Então veja só que interessante isso aqui que ela está dizendo. Basicamente o que ela está descrevendo aqui nesse último parágrafo é um roteiro de filme. É um roteiro de história. Então veja, primeiro você começa com um propósito original. Você chega lá no filme e o que está acontecendo? A coisa está acontecendo ali do jeito que deve acontecer mesmo. Um casal que está ali tentando começar um casamento, um filho que está ali se relacionando com seu pai, um cachorrinho fofinho, no convívio da sua família querida. As histórias sempre começam no ritmo certo. Claro, tem certas exceções, porque o diretor quer fazer de um outro jeito e tal, mas no básico uma história sempre começa com as coisas no rumo correto. Aí uma coisa vai acontecer para que essa história ganhe uma dinâmica diferente, que é o que os roteiristas chamam de conflito. E aqui na Bíblia você tem a origem do quê? Do grande conflito, da entrada do mal. Ou seja, você tem ali um personagem que ele está indo em direção a fazer algo legal, algo interessante. E aí vai aparecer uma força que vai ser opositora, que vai ser antagonista ao propósito que aquela personagem está tentando desenvolver. No caso da Bíblia a gente tem essa força maligna, que a gente conhece como Lúcifer, né, que se torna Satanás. E aí a história vai se desenvolvendo o tempo todo, na maior parte, dentro desse conflito. Então, boa parte do filme vai ser aquele personagem lutando ou atritando com aquela força opositora para que ela consiga voltar novamente a quando as coisas eram antigamente. E é isso que ela vai chamar de obra da redenção, né? Que é trazer tudo que estava errado, voltar a ser certo, voltar a ser sublime e perene como antes era. Mas tem uma outra questão que ela trata aqui mais na frente. Ela vai dizer, olha, o estudante da Bíblia ele deve compreender a natureza de dois princípios que contendem pela supremacia e aprender a delinear sua operação através dos relatos da história e da profecia até a grande consumação. Então, como em quase toda a história, você tem geralmente essas duas personagens conflitando. Você tem o protagonista, que é o que está tentando seguir seu rumo dentro da história, e você tem o antagonista, que é o que vai combater aquela pessoa, aquele personagem, para criar essa trama da história. E ela diz aqui que quando a gente vai na história e na profecia, ou seja, tanto na narrativa quanto nos profetas que começam a falar sobre o futuro ou sobre situações do próprio presente do povo de Israel e da nossa situação hoje, existem sempre dois princípios em atuação acontecendo na história bíblica. Então a gente já entendeu que a história bíblica tem um início, tem um conflito e ela tem um final. E nesse processo desse conflito, você vai encontrar o tempo todo esses dois princípios. Então o papel do estudante da Bíblia é de reconhecer na história e na profecia, delinear, conseguir procurar entender, decifrar o padrão desses dois princípios que vão estar agindo o tempo todo.
Então, o estudante ele deve enxergar como esse conflito ele penetra em todos os aspectos da experiência humana, como em cada ato de sua vida ele próprio ou ela própria revela um ou outro daqueles dois princípios antagônicos e como quer queira quer não, ele está mesmo agora a decidir de que lado do conflito estará. Então o que ela está dizendo aqui? Tudo bem, é uma história, a Bíblia é uma história, ela tem o seu protagonista que é Deus, e dentro dessa história você vai enxergar esse roteiro. E dentro desse roteiro você vai enxergar dois princípios antagônicos. Duas situações que estão em briga. Só que ela vai mais a fundo para dizer que nessa história você não é simplesmente um telespectador. Você não está simplesmente enxergando a história, assistindo a história, ouvindo a história. Você faz parte dela. A história infiltra dentro da sua vida e ela vai dizer que cada situação que você lida, cada ação que você toma, cada decisão que você escolhe, você está agindo de acordo com um desses dois princípios. Certo? Então a gente vai começar agora a abordar um pouco dessa história para procurar exatamente isso daqui, ó. Esses dois princípios antagônicos. Como a gente pode identificar a sua natureza e será que a gente consegue traçá-la no decorrer da história bíblica? Então hoje eu quero dar um pouco desse panorama geral da Bíblia e nas próximas reuniões, depois você vai perceber Deus criando a humanidade e dando a ele um propósito baseado na sua imagem e semelhança. Em seguida, a partir do capítulo 3 até o capítulo 11 de Gênesis, você vai ter a descrição de algo que a Bíblia chama de rebelião e de queda. Ou seja, o ser humano ele rompe com o seu propósito original da criação e passa a viver de um certo jeito em oposição àquele princípio criador de como as coisas foram no seu propósito. E em seguida, de Gênesis 12 até o final do Antigo Testamento, você vai ver Deus agindo com um povo chamado de Israel, para tentar justamente consertar as coisas dentro desse grande conflito. Só que você vai ver também que isso daqui é uma falha miserável na história do mundo, porque o ser humano é sempre uma parte destruidora da aliança de Deus. Deus ele propõe ali o seu propósito e o ser humano sempre vem para estragar. Então a gente começa a perceber aqui nesse enredo que o problema não é exatamente com essa força maligna que age no princípio, mas que de fato na história de Deus nós somos a força opositora contra ele. A humanidade por si mesma, claro, sobre início aqui a gente cai dentro de uma emboscada, mas a própria humanidade passa no decorrer da história de Deus a ser o antagonista da história. Então veja, a história não está falando sobre nós que somos bonzinhos e devemos ser como os nossos exemplos. E veio para iniciar uma nova expansão. Aqui, Jesus ele volta. Em Apocalipse vai tratar disso. Ele volta para de fato terminar esse antagonismo, liquidar de vez com o inimigo, que é quando a história finalmente chega no seu clímax e o mocinho vence o vilão. E as coisas voltam a ser como finalmente eram. Então aqui você tem basicamente o Novo Testamento, a Nova Aliança, e juntos toda essa estrutura que vai compor a Bíblia, que é basicamente a história de Deus. Então quando a gente enxerga todo esse contexto aqui, fica um pouco mais fácil de quando a gente entra num livro, num capítulo específico, a gente pegar, beleza, como isso daqui se relaciona com o todo, como isso aqui se relaciona com o caráter de Deus, se relaciona com os dois princípios antagônicos, como isso se relaciona com a história toda, com a premissa básica do pecado, não só como uma força oculta agindo, mas como a própria premissa do ser humano e de quem ele é, né? Então, aqui a gente tem a história de Deus. E nessa primeira parte eu quero falar um pouco mais sobre essa história única, desenvolver um pouco mais essa estrutura que a gente acabou de ver naquele pequeno gráfico ali, certo? Então, você começa a história bíblica com a criação. Você vê uma força poderosa que a Bíblia vai chamar de Deus, Elohim, criando a partir do nada uma terra perfeita que ele vai chamar de boa. Ele começa a criar tudo ali com um propósito, com um sentido que reflete basicamente quem ele mesmo é, certo? Então, quando você vai para a palavra original, por exemplo, de Deus, lá na criação, no princípio Deus criou céus e terra. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã, mas apenas para adiantar. A palavra Elohim, que é o nome utilizado ali no hebraico para descrever Deus criando, ela está no plural, ela não é singular. No princípio Deus criou os céus e terra. E a gente, no decorrer da história bíblica, vai entender mais para frente que Deus de entrega um ao outro, de glorificação de um ao outro. Então, basicamente, o que Moisés está escrevendo lá no primeiro livro da Bíblia, no primeiro verso é: no princípio, o amor criou céus e terra.
No princípio, um Deus, que a Bíblia vai chamar de amor, criou os céus e terra. Então, o que ele vai chamar de bom no decorrer de toda a criação é porque se baseia em quem ele é. É uma derivação de quem ele é. É baseada no seu amor, né? E aí a história vai contar pra gente que um casal vai ser criado. E esse casal ele vai ser colocado no jardim justamente para desenvolver a imagem e semelhança de quem Deus é. Então a Bíblia vai dizer lá, criou Deus homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus não cria um indivíduo à sua imagem e semelhança, Ele cria um relacionamento à sua imagem e semelhança. Porém, em um relacionamento, homem e mulher têm o mesmo poder divino de fazer o quê? Criar, dar prosseguimento na criação. Então, quando a Bíblia está falando ali de imagem, semelhança, de propósito, tudo deve ser traçado de volta a quem Deus é. E Deus é amor. Então, a partir do amor de Deus, a gente começa a traçar as características de propósito do ser humano. Servir, cuidar do jardim, dar prosseguimento à criação, se relacionar. E, claro, tudo isso dentro de um relacionamento com Deus. Só que aí, Deus ele vai à frente e ele vai dizer o seguinte, olha, como tudo aqui é perfeito, é bonito, escolher o outro caminho, se você quiser ser aquilo que eu não te criei para ser, você vai encontrar destruição e morte. Não porque eu vou te destruir e te matar, mas uma vez que eu te criei para estar conectado num relacionamento de vida comigo, que sou a fonte da vida, a partir do momento que você fizer uma outra escolha e se desconectar de mim, não existe uma outra força no universo capaz de te manter vivo. Então quando você se rebelar e se desconectar de mim, você vai morrer. Não que eu vá te matar. É simplesmente uma consequência natural do que vai acontecer. E aí a gente percebe que dentro desse panorama, a partir do capítulo 3, você vai observar que, de forma muito rápida ali dentro do contexto da história, a gente não sabe de fato quanto tempo passou, mas o ser humano ele vai se deparar, essa nova criação, eles vão se deparar com uma força influenciadora do mal, que a Bíblia identifica como uma serpente a princípio, né? Então você tem ali essa força maligna falando assim, olha, Deus te criou para ser como Ele, mas você não é isso de forma plena, porque você não tem certas características que só Ele tem. Então Ele colocou essa fruta aqui e disse que você vai morrer, mas você não vai morrer nada. Se você comer ela, você vai ser igual a Ele. O problema é que eles não sabiam ou não acreditaram no que Ele falou, que Deus falou, de que eles já eram a imagem e semelhança de Deus por causa do amor. O fato de Deus ter o conhecimento do mal que o ser humano não tinha, não é porque Ele não queria que o ser humano tivesse por causa de inveja ou ciúme, mas é porque o ser humano ele não é capacitado, ele não tem a condição de definir o que é certo e errado. Deus falou, olha, esse caminho é o correto, esse caminho é o que vai te fazer bem, esse caminho é o que é errado, porque eu sou Deus e eu tenho condição de definir isso. O problema é que quando eles são tentados a comer desse fruto, eles recebem simplesmente uma outra coisa que eles não tinham, e não é o bem e o mal, é simplesmente o mal. Então aqui, o ser humano ele vai conhecer a única coisa que ele não conhecia, o mal, porque o bem ele já conhecia, se chamava Deus. Então, no momento em que ele faz essa escolha, o que acontece em seguida? Ele vai começar a tentar exercer a sua nova condição, que é de fazer o quê? Escolher entre o certo e o errado. O problema é que como ele não tem essa condição, ele não sabe escolher. Então o que é certo ele vai achar que é errado, e o que é errado ele vai achar que é certo. E ele vai o tempo todo, a partir de agora nessa história, tentar fazer essas escolhas. O problema é que junto disso veio algumas complicações. O conflito começou entre o ser humano. Então você percebe lá no próprio capítulo 3, a partir do momento que Deus vira para Adão e fala, Adão, o que aconteceu? Por que você fez isso? O Adão que tanto amava sua esposa responde o que para Deus? Foi a mulher. Ou seja, num senso de autopreservação, que agora é algo novo para o ser humano, o Adão que tanto amava Eva, pega sua esposa e joga debaixo do ônibus para se safar. E aí a Eva fala, não fui eu, foi a serpente que o Senhor criou. Ou seja, no final das contas a culpa é de quem? A culpa é tua, Deus. Então você percebe que o ser humano agora, ele começa a sentir algumas coisas que antes ele não tinha. Medo, desconfiança, conflito, autopreservação. Então a gente já começa aqui a enxergar esses dois princípios se formando. Antes você tinha amor, serviço, entrega, Deus criando e dando, Deus servindo ao ser humano, proporcionando boas experiências ao ser humano. Esse é um princípio. A partir de agora o ser humano parece que ele escolhe um outro caminho, uma nova filosofia de vida. E essa filosofia está embebida de egoísmo, autopreservação, medo
desconfiança, orgulho. Então ali, dentro do conflito, a gente começa a perceber essas duas situações acontecendo. E o que vai ocorrendo? Daqui de Gênesis 3 em diante, a gente começa a perceber um agravante cada vez maior do que o ser humano vai se tornando, né? No capítulo 4 você vê os filhos de Adão e Eva se matando, você vê uma nova civilização surgindo a partir de Caim, que está o tempo todo brigando, e aí um diz assim, eu matei fulano porque ele tropeçou em mim, e eu degolei o outro porque... Ou seja, guerra, morte, conflito, cada vez mais o ser humano vai se degladiando. Por quê? Porque na hora de fazer as escolhas, ele não sabe decidir, ele não tem o atributo divino da onisciência. Ele não sabe o que é certo e errado. Então, para ele, fazendo o errado, ele acha que está fazendo certo, porque está trazendo, a princípio, boas consequências para ele. Então, você vai observando a história do capítulo 3 até o capítulo 11 de Gênesis, essa nova condição da humanidade, ou seja, a humanidade ela começa a surgir e crescer e se desenvolver dentro da premissa desse novo princípio, que até então em Gênesis 1 e 2 não existiam. Até que, finalmente, essa sociedade vai se tornar uma comunidade. E essa comunidade, lá no capítulo 9, 10 e 11, a Bíblia vai chamar de Babilônia. Ou, no hebraico, Babel. O que é Babel? Babel é esse princípio onde o ser humano ele vai governar, a parte de Deus. Então, você vê lá a história de Noé. Que bonita a história de Noé. Legal. Agora Noé fez lá os bichinhos, beleza, se safou, legal. Fez um altar, ok. Aí você vai ver a descendência dele. E é interessante que, a gente vai falar um pouco disso amanhã também. As características de Noé na história são muito parecidas com a de Adão na hora da criação, né? E aí você vai perceber que a descendência de Noé começa de novo a ter aqueles vícios da escolha por causa do outro princípio de vida que eles estão estabelecendo, que é de não colocar Deus no meio da história, que é de tentar por si mesmo decidir entre o certo e o errado. Aí eles falam assim, não, Deus prometeu que Ele vai cuidar da gente, não vai mais destruir a gente. Mas só em caso de eu precisar exercer minha autopreservação, o que eu vou fazer? Vou fazer uma torre para eu, como ser humano, me salvar sem Deus. E aí eles se reúnem ali em comunidade e eles dizem, façamos uma torre para que o nosso nome seja lembrado para sempre. Para que o nosso nome esteja nas alturas, alcance o céu. O que a Bíblia mais tarde vai utilizar uma linguagem muito parecida para descrever aquela primeira força maligna que agiu. Eu vou subir até as alturas, vou tomar conta, eu mesmo vou resolver. Esse é o novo princípio que o ser humano começa a agir. Essa é Babilônia, a princípio Babel, que é a própria raiz da palavra Babilônia, né? Então a gente vai continuando na história, e a partir de aqui você vai ver o tempo todo esse princípio novo de Babilônia agindo na história da Bíblia. E aí lá na frente, no capítulo 12... Então, nos primeiros 11 capítulos, a história se desenvolve muito rápido, porque é aquele iniciozinho da história de que tudo estava bem, aí vem um conflito que interrompe a beleza da história. E aí Deus ele vai levantar ali uma pessoa nova chamada Abraão, né? E aí Deus chama Abraão para entrar num relacionamento com Abraão, e ele faz umas promessas a Abraão, ele fala, Abraão, pode deixar que eu vou resolver tudo, eu só preciso que você se relacione comigo, que você me ame, que você ande na minha presença. Eu só preciso que você se relacione comigo. E eu vou resolver todo o problema. Só que você começa a perceber uma coisa. Deus ele chama Abraão e ele mostra alguns princípios e alguns valores que ele definiu como bom, assim como ele tinha definido lá no Éden. Então ele coloca aqui de novo, olha Abraão, se você me obedecer, se você fizer as coisas do jeito certo, como eu estou propondo, vai te dar tudo certo, você vai crescer e se desenvolver muito. E olha, eu quero que você me obedeça, não porque você me deve alguma coisa, mas se você fizer isso e você me permitir te abençoar dentro desse relacionamento, você vai se desenvolver de uma forma tão maravilhosa que eu vou conseguir reverter o resultado de Babel. Eu vou conseguir fazer Babel voltar ao que ser o que era no Éden. Eu vou conseguir tirar eles do princípio novo que eles estabeleceram para a sua vida e colocar no princípio mais básico de todos, que é o do meu amor. Eu só preciso que você se mantenha fiel ao meu relacionamento. Fique comigo. O problema é que a gente vai perceber na história é o quê? Para variar, essa humanidade, eles vão fazer uma escolha diferente, por causa que agora eles estão envolvidos num processo diferente de filosofia de vida. Pode passar aí, por favor?
Então, da mesma forma como Eva foi tentada lá no começo, e da mesma forma Adão também foi incentivado a desobedecer a Deus e fazer suas próprias escolhas, aqui também, dentro dessa situação, essa força misteriosa que está agindo no ser humano, e veja, não é simplesmente Lúcifer e Satanás, é o próprio vírus do pecado que agora faz parte dessa filosofia de vida. Ela vai incentivar o ser humano, essa nova nação, a fazer escolhas diferentes daquilo que Deus está propondo para eles. Então você percebe na própria história de Abraão. Abraão está lá, beleza, vou andar com o Senhor aqui, vou ser fiel. Aí na primeira oportunidade, vem um rei e fala assim: Abraão, essa mulher aí é bonita, né? Tua esposa? Esposa, é minha irmã. Ah, então eu posso ficar com ela? Claro, nem conheço. Pode levar. E aí Deus vai lá e fala: Abraão, por que você fez isso? Eu não te falei que se você fosse fiel a mim, eu ia cuidar de tudo? Não, Senhor, mas o rei ia me matar. Então, você está infestado pelo vírus da autopreservação. Você está tentando viver de acordo com outro princípio, que não foi o princípio que eu te ensinei. E aí, você percebe que toda a humanidade, toda a descendência desse Abraão, que deveria ser essa descendência que vai mostrar para o mundo agora o que acontece quando se obedece a Deus e quando segue aquilo que Deus, que tem condição de estabelecer o que é certo e errado, define para a sua vida, todas as outras nações vão ser abençoadas, porque elas vão observar um exemplo vivo do que acontece quando se obedece a Deus. O problema é que quando você vai ver na história de Israel, até as pessoas mais íntegras ali, elas cometem alguns equívocos, elas tropeçam, elas vão se tornando gananciosas, elas vão pegando as coisas que não são para ela. Os reis mais nobres, como Davi, você percebe essa coisa do egoísmo, da autopreservação, da destruição, né? E aí quando você vai ver, Israel está envolvido no quê? Numa séria questão de injustiças e de brigas e de egoísmo, e cada um faz a coisa do jeito que quer, e cada um vive segundo a sua própria filosofia de vida, porque da mesma forma como Adão e Eva, eles estão querendo ser Deus. O problema é que, de novo, a gente não tem condição de fazer isso. A gente é imagem e semelhança, uma imagem apenas reflete o seu original. Então a gente reflete aquilo que Deus é, e aí quando a gente decidiu deixar de ser espelho e querer ser a referência da imagem, isso aqui começa a acontecer. E aí, o que vai acontecer nessa história então? Se o PowerPoint deixar. O povo vai se rebelar contra os grandes mensageiros que Deus vai enviar. Então Deus começa a enviar esses profetas, esses homens, e fala assim: olha, eu quero te separar para um serviço diferente. Eu quero que você vá lá para o povo e comece a falar para o povo: olha, povo, vocês estão indo contra aquilo que Deus falou. E vocês estão percebendo aí o que está acontecendo. Então você vê lá Isaías falando: olha, vocês vêm aí fingindo que estão obedecendo a Deus, trazendo sacrifícios, fazendo culto de vocês, tocando suas belas músicas, mas na hora de lidar com a pessoa que trabalha para você, você paga menos do que você deve para a pessoa, você deixa a pessoa perto da sua casa passar fome quando ela pede comida, vocês estão pensando só em vocês. Vocês agora, veja, vocês estavam no Egito e eu tirei vocês de deixar de ser escravo. Agora vocês têm escravos. Vocês se tornaram os opressores que antes oprimiam vocês. Por quê? De novo, escolhendo um princípio, escolhendo um jeito de viver diferente daquele que Deus está propondo para eles. E os profetas estão lá. E aí a Bíblia vai colocar alguns grupos de profetas: os pré-exílicos, os exílicos e os pós-exílicos, né? Então aqui os pré-exílicos, aqueles que vêm antes do exílio, vão anunciar para o povo: olha, gente, vocês estão vivendo aqui, ó, vocês estão vivendo de acordo com a filosofia de Babilônia. Deus já falou que Babilônia não funciona como um método de vida, só traz destruição, só traz morte. Venham para cá, ó, venham viver nesse estilo de vida que Deus propôs para vocês, venham ser abençoados como Abraão foi. Mas o povo está o quê? O povo está interessado na sua idolatria, em viver para si mesmo, né? O povo está interessado em conflito para poder garantir o que é seu. O povo não quer viver o princípio divino, o povo quer continuar estabelecendo seus próprios critérios de certo e errado. E aí Deus finalmente fala assim: então vocês realmente vão ser egoístas e não vão seguir o meu exemplo? Eu preciso cumprir a minha parte na aliança. E a minha parte na aliança precisa ser cumprida porque tem muitas pessoas envolvidas, ou seja, todas elas, na verdade, dependem da minha aliança que dê certo. Então, já que você, Israel, não vai cumprir, então eu preciso mandar vocês para aquilo que vocês finalmente querem, a própria Babilônia, né? Então Deus executa o juízo e os profetas avisaram: olha, vocês, se permanecerem nesses caminhos, vocês vão para a Babilônia. E essa é a grande ironia, porque Babilônia é onde Israel está vivendo muito antes de ir para a Babilônia. Porque os mesmos princípios sociais, filosóficos e espirituais que agem em Babilônia são aqueles que Israel já está vivendo desde sempre. E aí o povo vai indo para o exílio. E lá em Babilônia você vai encontrar agora
o estabelecimento de um ícone que vai ser usado no restante de toda a história bíblica. O tempo todo agora a história bíblica vai utilizar a palavra Babilônia para descrever esse princípio de vida, o princípio babilônico de viver. E quando a gente analisa a história de Daniel, e aí por isso que eu digo que é importante você analisar o todo, tem uma situação que ocorre lá em Daniel, que é o seguinte: o tempo todo, desde o primeiro capítulo, a história está mostrando como Deus é soberano apesar de um povo rebelde. Então veja, quando Daniel está sendo fiel a Deus e se alimentando apenas daquilo que Deus falou para comer, a história não quer dizer para você que comer bem te torna uma pessoa muito melhor diante dos outros. No final do capítulo 1, após toda aquela dieta que eles passam, o texto termina dizendo o seguinte: e a Daniel Deus abençoou, Deus o tornou sábio, Deus o deu o dom de adivinhar sonhos e de interpretações. Deus fez isso, Deus fez isso. Aí no capítulo 2, o rei tem um problema lá com o seu sonho, e ele sonha com vários governos, você conhece bem a história da estátua. Deus falando: olha, Babilônia, por maior que você seja, teu reino vai passar. E aí vão vir os medos e persas, e eles vão ser muito grandiosos, mas eles também vão passar. E aí vai vir a Grécia, e eles vão ser tremendo, eles vão trazer muita coisa para o mundo, filosofia, entendimento, estudo. Mas isso também vai passar, e aí vai vir Roma com seu poderio militar, e eles vão ficar muito tempo, eles vão trazer muita coisa para o mundo, mas eles também vão passar. No final, o reino de Deus vai vir, vai destruir tudo e vai estabelecer o seu princípio novamente. Aí o rei acorda e fala o quê? Meu reino não vai passar não, eu sou soberano. E aí você tem o rei se colocando no lugar de Deus. E aí você chega lá no capítulo 4 de Daniel, e o rei chega na janela e ele diz o seguinte: olha a grandiosa Babilônia que eu construí para a glória do meu nome. Qual que é o espírito de Babilônia? É um monarca achando que é Deus. Eva acha que é Deus, Adão acha que é Deus, a humanidade, o povo de Israel acha que é Deus. É a mesma coisa de Babilônia. É por isso que a partir de agora a Babilônia vai ser utilizada como esse ícone de um ser humano se colocando no lugar de Deus. Eu tenho condições de cuidar de mim mesmo, eu tenho condições de prosperar por conta própria, eu tenho condição de tomar as minhas próprias decisões. Isso é Babilônia. Essa é a proposta de governo de Babilônia. E aí os profetas, eles se levantam lá no exílio, e eles começam a falar: gente, se vocês se voltarem para Deus, se vocês seguirem os princípios que Deus tem para vocês, vocês vão voltar a prosperar, é só voltar para Ele. E eles já estão envolvidos, tanto é que eles estão lá felizes da vida lá em Babilônia, prosperaram, ficaram felizes da vida, eles não estão interessados em voltar. E aí, quando finalmente o povo consegue sair da Babilônia, eles vão lá, voltam para a sua terra, e aí você vai ver o quê? Alguns profetas como Ageu falando: olha, vocês vierem, a primeira coisa que vocês fizeram foi o quê? Fazer a casa de vocês, estabelecer seus empregos, cuidar dos seus próprios interesses. E a casa de Deus está lá, ó. A morada de Deus, o lugar onde Deus se manifesta na sua glória está lá, ó, negligenciado. Ou seja, para que vocês voltaram de Babilônia? Não era melhor ter ficado lá? E aí esses profetas todos, eles começam a dizer o seguinte: olha, já que Israel não conseguiu cumprir o seu propósito, já que Israel não serviu para mostrar para o mundo o que acontece quando se obedece a Deus, Deus vai precisar fazer uma outra coisa. Deus vai precisar enviar alguém que vai ser esse novo Adão, esse Messias que vai redimir o que Israel não consegue fazer. Só que o jeito babilônico de enxergar as coisas, eles só ouviam o quê? No futuro vai vir um novo líder político que vai restaurar nossa glória, sem Deus. E aí, esses profetas vão fazendo essas promessas, eles vão pregando, e o Velho Testamento ele acaba, e essas promessas não se cumprem. Existe um silêncio de Deus muito grande, os profetas param de anunciar, Deus para de se revelar ao seu povo, até que 400 anos depois, os evangelhos começam descrevendo essa pessoa, esse Messias que finalmente veio. E Mateus ele faz questão de dar todas as descrições de como esse Messias era aquele que os profetas haviam falado, como ele está conectado com a história da nação de Israel. E aí você vai observando a vida desse Messias, os seus propósitos, o que ele vai fazendo, o que ele vai falando. Passa aí, por favor. Isso. E ele vai pregando, ele vai tomando certas decisões. E aí, em determinado momento, antes de começar seu ministério, acontece uma coisa muito interessante, que foi a mesma coisa que aconteceu com Eva e Adão lá no Éden. Essa força misteriosa do mal, esse poder antagônico, chega para
esse Messias, que a Bíblia chama de Jesus, e diz o seguinte: olha, se você escolher o meu jeito de viver, se você adotar a minha filosofia de vida, você vai perceber uma coisa muito interessante: você não vai precisar sofrer. Veja, eu sei que você tem o direito de ter toda a terra para você, mas para isso você vai precisar morrer, você vai precisar abrir mão de quem você é. Olha, se você entra com Deus, só que Satanás está falando assim: olha, utiliza aquilo que Deus deu para você para tomar decisões que favoreçam apenas a você. Transforma essa pedra em pão, se mostre diante do templo para que as pessoas te glorifiquem. E Jesus, ele vai dizer: não, eu não vim aqui para fazer a minha própria vontade. Eu não vim aqui para enfatizar e para dar o crivo nesse princípio que você está me propondo. Eu não vim aqui para restaurar a Babilônia, eu vim aqui para restaurar o Éden. Eu vim aqui para enfatizar que o princípio de Deus é um princípio soberano. Então Jesus, ele responde o tempo todo a essa força misteriosa as palavras: está escrito, Deus falou. E se Deus falou, ele tem capacidade de discernir entre o certo e o errado. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para servir a Ele, eu estou aqui para glorificá-lo. E aí essa força misteriosa, ela vai perdendo o tempo todo a sua influência diante de Jesus. Esse segundo Adão, ele vai mostrando o tempo todo o que acontece quando se dá a Deus o lugar de Deus que é de direito. E esse princípio começa a ser mostrado agora de forma perfeita. E a gente de novo tem aquela tendência de olhar para Jesus e falar assim: não, então é assim que eu preciso ser. Por mais que essa seja uma afirmação verdadeira, dentro do escopo geral, dentro da história de Deus aqui, no contexto em que nós estamos, ela não é possível. Porque o que opera dentro de nós é Babilônia. O que opera dentro de nós é o princípio da autopreservação. E o princípio que Jesus está mostrando é o do autossacrifício. Você percebe porque Ellen White falou que são forças antagônicas? Quem usa de autopreservação é antagônico de quem usa de autossacrifício. Então, o pecado entra, esse princípio de vida, ele entra na humanidade quando a humanidade sai da terra e resolve sentar no céu, resolve sentar no trono. E agora Jesus vem mostrar a validade do princípio verdadeiro, fazendo o quê? Saindo do trono e vindo pisar na terra. E aí ele vai o tempo todo ali se relacionando com Deus, mostrando o caráter de Deus. Ele diz: olha, quem vê a mim vê ao Pai. Deus é exatamente dessa forma. Deus é esse Deus que Ele serve, que Ele ama, que Ele cura, que Ele redime. Israel, vocês só precisam se voltar para Ele. Vocês só precisam aceitar. Só que o que acontece com esse Messias? Pode passar aí, por favor? Ele vai ensinar esses princípios, ele vai opor os princípios de Babilônia aos princípios de Deus. E algumas pessoas vão perceber isso. E dentre essas pessoas, muitos não são de Israel, muitos são de fora. E eles vão percebendo que esse Messias, ele não reage da forma como as pessoas costumam reagir. Ele não trata as pessoas como Babilônia costuma tratar. Então, quando as pessoas elas interagem com esse Jesus, interagem com esse segundo Adão de forma hostil, ele fala: não, mas isso é o jeito babilônico de agir. Eu vim mostrar um jeito diferente de agir. E através desse jeito diferente, dessa nova filosofia, ele vai despertando a simpatia de alguns. Mas como eu falei, são princípios antagônicos. Alguém que está envolvido no pecado, o seu senso natural de autopreservação é resistir ao autossacrifício. Então a gente acaba se distanciando desse Jesus. E aí, o que vai acontecer com ele? A gente cria um conflito tão grande contra ele e contra o seu estilo de vida. João vai falar: veio para um que eram os seus e os seus não receberam. Quando a luz brilhou no meio das trevas, as trevas o recusaram, não o aceitaram. Conflito, porque esses dois princípios eles não se relacionam. E aí esse Messias ele vai ser morto. E aí nesse ponto da história você vai ficar justamente pensando: então realmente não dá em nada isso. Porque olha o que aconteceu com Jesus. Mostrou um jeito diferente de viver e deu em morte do mesmo jeito. A questão é que aqui, Jesus ele está falando o seguinte: olha, eu quero mostrar as últimas consequências, o que a filosofia da Babilônia é capaz de causar. Ela é capaz de causar isso daqui, ó.
morte. Então Jesus aqui ele está deixando o mal, essa força misteriosa chamada de mal, exaurir, acabar, gastar a força da sua principal arma, que é a morte. É como se Jesus estivesse dizendo, vem com tudo, pode vir com todas as armas que você tem. O que acontece é que o princípio do autossacrifício, ele é mais elevado do que a autopreservação. E a Bíblia vai dizer que, por causa de que aquele Messias, esse Jesus, ele está tão ligado a Deus, ao ponto dele falar, olha, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para te glorificar, eu estou aqui para colocar o Senhor no lugar que o Senhor deveria estar, no trono, e eu no lugar que eu deveria estar, dando sequência àquilo que o Senhor propôs para mim, sendo que Adão não conseguiu ser no Éden. E da mesma forma como Deus havia prometido a Adão e Eva, que se eles permanecessem na vontade de Deus, a vida ia continuar, a vida de Cristo continua. Ele volta dos mortos. E agora ele começa a fazer uma promessa de que aqueles que de fato se unirem a ele nesse novo estilo de vida, por causa do poder que o próprio Deus deu a ele, esse poder está agora disponível para aqueles que ficam. Basta escolher esse novo princípio. Claro, esse princípio, como eu disse, ele é antagônico ao princípio que a gente já adotou. Então esse princípio ele só vai existir dentro de nós e dentro do nosso contexto de forma bem completa, no sentido de que a gente não consegue plenamente emular o caráter de Cristo, porque a gente ainda está infectado por aquilo que ele não era infectado, que é o pecado. Então o tempo todo dentro de nós vai haver esse conflito agora, de duas filosofias tentando brigar para ver quem supera. Resumindo esses dois princípios, então, Ellen White vai dizer o seguinte: a abnegação, o abrir mão de si mesmo, o autossacrifício, o serviço, o tirar de si mesmo para dar, é o quê? É o grande princípio do reino de Deus. É isso que Jesus veio mostrar. É o princípio que o próprio Satanás odeia. Por que ele odeia? Porque Satanás é avesso ao sacrifício. Satanás quer autopreservação, ele quer se colocar acima, ele quer ser glorificado, ele quer ser estimado. Ele quer uma posição de status onde ele possa exercer seu orgulho. Como é antagônico, Satanás odeia esse princípio. Ele nega até a existência do mesmo. E é o que ele tem feito desde que ele saiu do céu. Jesus não é quem Jesus disse que é. Então, desde o início do grande conflito, ele tem se esforçado para provar que os princípios pelos quais Deus age são o quê? Egoístas. Deus só está fazendo isso para ter atenção. Deus só está fazendo isso para ser glorificado. Então, se a questão aqui é ser glorificado, eu também posso fazer. Então, se ele conseguir provar que Deus é egoísta, ele se justifica dentro do seu egoísmo. Se ele conseguir provar que Deus é exatamente como ele, então ele não é culpado de agir da forma como ele age. Só que ela vai dizer o seguinte: da mesma forma ele considera todos que servem a Deus. A obra de Cristo e daqueles que adotam o seu nome tem por fim refutar a pretensão de Satanás. Então Cristo veio para mostrar o que para o universo? Ele veio mostrar quem Deus é. Deus é amor. Ele veio mostrar o princípio pelo qual Deus age e Deus opera. É por isso que ele vai até a morte. Ele vai sendo humilhado cada vez mais. Ele assume essa posição de servo que ele estabeleceu para o ser humano. Ele falou assim: olha o que vai acontecer se você simplesmente cumprir o seu papel. Se você permitir que Deus te abençoe dentro desse relacionamento de amor. É isso que vai acontecer. E aí, ela fala o quê? O princípio é o mesmo princípio de todos aqueles que adotam o nome de Cristo agora. A gente adota esse princípio de sacrifício, de negar o próprio eu, de renunciar ao estilo de vida que Babilônia propõe. Então, a partir de agora, você vai perceber exatamente isso no ministério de Cristo. Foi para dar com sua própria vida um exemplo de abnegação que Jesus veio em forma humana. Todos aqueles que aceitam este princípio devem ser co-obreiros seus e demonstrar na vida prática este princípio. Escolher o que é reto, porque é reto, e estar pela verdade, ainda que isso importe em sofrimento e sacrifício. Porque Deus estabeleceu isso. Porque Ele já mostrou que esse é o caminho que dá certo no final. Basta você olhar a vida de Cristo. E esse é o grande conflito que nós hoje vivemos. É por isso que a partir de agora, o que a gente vai ver no restante do Novo Testamento é essa nova comunidade de fé, esse corpo de Cristo, esse legado que Cristo deixou a partir dos seus discípulos, que vão se tornar os líderes dessas novas comunidades de fé, tendo que fazer o tempo todo a escolha da cruz. Eu vou renunciar ao estilo de vida de Babilônia, ou eu vou aceitar e abraçar o
o estilo de vida, a filosofia, o princípio do reino de Deus. O problema, por mais que o mal tenha sido vencido na cruz, ele não foi completamente extirpado. Então o tempo todo você vai ver no Novo Testamento o mesmo agente agindo nas igrejas, que são o corpo de Cristo. E aí os novos apóstolos, os escritores que agora dão sequência à Bíblia, a essa história, eles começam a escrever cartas, eles começam a escrever exortações falando, gente, cuidado com os princípios de Babilônia. Então Paulo lá o tempo todo falando, olha, vocês estavam mortos para os princípios de Babilônia, mas Cristo redimiu vocês com seu sangue. Cristo colocou vocês aqui, permaneçam nele. Paulo o tempo todo, Tiago vai falar, olha, o egoísmo que vocês estão vivendo pertence a este princípio aqui, pertence a essa sociedade. Né? João vai falar, filhinhos, cuidado com o espírito do anticristo. Qual que é o espírito do anticristo? Negar a soberania de Deus e do Filho. É fazer o quê? É se colocar acima de Deus. E aí você vai perceber João, escrevendo lá em Apocalipse, no final, falou assim, olha, a história está sendo levada ao fim. Em Babilônia, e Babilônia o tempo todo vai ser falada lá em Apocalipse. Especialmente dizendo, olha, esse espírito de Babilônia, de se colocar acima dos outros, de viver de orgulho, de viver de egoísmo, de achar que é maior do que Deus, esse espírito está caindo. Esse espírito está deixando de existir, ele vai ser extirpado. Por quê? Porque Cristo está vencendo. Cristo venceu e ele está vindo para terminar essa batalha de uma vez por todas. Então João ele vai dar essa nova esperança para dizer, olha, as coisas finalmente vão encontrar o seu clímax, vão voltar a ser o que eram antigamente no Éden. Escolham agora, vençam pelo sangue do Cordeiro, vençam pelo sangue daquele que mostrou o que acontece quando se vive os princípios do reino de Deus. Babilônia já provou que é um método que não funciona. E aí ele vai identificar essa força maligna como sendo Satanás, ele vai explicar isso um pouco mais, apenas para dizer, e esse é um dos grandes problemas da gente não entender a história. Quando a gente vai para Apocalipse, o que a gente faz? A gente só enxerga Satanás na história. É besta para cá, igreja não sei o que para lá, Satanás, Satanás, Satanás. Apocalipse só está falando de Satanás para te provar uma coisa. O rei está vencendo Satanás. O princípio babilônico de Satanás está para acabar de uma vez por todas. Apocalipse se chama revelação, e João vai dizer no primeiro verso, revelação de Jesus Cristo, revelação do Cordeiro, revelação daquele que finalmente vai mostrar quem é Deus e o que Adão deveria ter sido e não foi. E por causa disso, ele, este Cordeiro, esse Rei, esse Deus, vai vencer o mal de uma vez por todas. Essa força antagônica tem hora para acabar. É disso que Apocalipse fala. Apocalipse é o retorno ao Éden. Então quando você vai para os 2 últimos capítulos de Apocalipse, você vai ver um novo céu, uma nova terra, o que era um jardim agora uma cidade, jardim, tudo voltando ao que era antes, de forma perfeita, tendo Deus como centro de tudo, mostrando que o princípio de Deus é o princípio que funciona, é o princípio que traz vida, é o princípio que traz perdão, que traz restauração e que nos livra do pecado. Essa é a história da Bíblia. Quando a gente vai ler a Bíblia, qualquer lugar que a gente se deparar, é sobre isso que ela está falando. Ela pode estar contando um outro núcleo de história ali para contar alguma situação específica, mas se você analisá-la dentro do contexto, ela está te levando para a cruz e da cruz para o novo céu e para a nova terra. A grande história de Deus é essa, que Deus criou o mundo perfeito, que o pecado entrou no mundo, que o ser humano, que era a perfeita criação de Deus, foi destruída, mas que o Cordeiro, o próprio Deus, veio como ser humano para restaurar essa criação. Mostrar que o mesmo princípio que criou a terra é o mesmo princípio que vai agora no Éden, até aquela última gloriosa promessa de Apocalipse. O empenho de cada livro e passagem da Bíblia é o desdobramento desse maravilhoso tema. O Deus que por amor se fez homem para nos redimir. Há uma grande verdade central que sempre devemos conservar em mente no estudo da Escritura. Qual que é? Cristo e Ele crucificado. Qual que é? Cristo e esse crucificado. Então quando você abrir sua Bíblia lá para estudá-la, qual a primeira coisa que tem que estar na sua mente para você estudá-la? Qual a primeira coisa? Cristo. Não é o que tem aqui que eu possa acusar o meu irmão. Não é, nossa, a igreja está acabando porque as pessoas... Gente, quando você olha para a Bíblia e fala assim, o mundo está entrando na igreja,
você está certo, porque é o que a Bíblia está falando. Que Babilônia está na igreja. Só que a Bíblia também está falando que Babilônia tem dias contados. Não adianta a gente ficar procurando justificativas morais e por nossa própria conta falar assim, não, eu vou resolver o que Deus falou que ia fazer. Quando eu tento me justificar pela minha própria moralidade, eu estou simplesmente repetindo o que Eva fez lá no Éden. Eu tenho capacidade de definir o que é certo e errado a parte de Deus. Então, se eu definir que isso é errado e se eu definir que isso é certo e eu fazer o que eu defini que é certo, então eu vou ser como Deus. Isso é Babilônia, isso é legalismo, isso é o princípio de Satanás. Quando você vai ler as descrições que os profetas do Antigo Testamento fazem de Satanás, eles dizem, tu era o quê? Querubim perfeito, grandioso em todas as suas obras, até que se achou o quê? Iniquidade, e você começou a fazer comércio. Você começou a querer trocar a tua obediência e a tua perfeição por grandiosidade, por querer ocupar o lugar de Deus porque você fazia coisas perfeitas. Então perceba, o único jeito da gente vencer essa guerra é aqui, ó. É entendendo dentro do plano da redenção como ele se encaixa nessa história, não como você se encaixa nessa história. Todas as demais verdades da Bíblia são revestidas de influência e poder correspondentes à relação com este tema, Cristo crucificado. É unicamente à luz da cruz que podemos discernir e exaltar o caráter da lei de Deus. Então, quando você vai para a lei, você vai para os princípios da Bíblia, eles só vão fazer sentido e só vão ser plenamente executados à medida que você os liga ao quê? À cruz. Ao sacrifício de Cristo. Como assim? Por que Cristo morreu por você? Porque você não tinha condição de fazer isso aqui, ó. O Antigo Testamento todinho, de Gênesis 3 ao último livro do Antigo Testamento, é a prova cabal de que o ser humano não consegue fazer o que só Deus consegue fazer. É provar que Adão e Eva não têm condição de definir entre certo e errado. É por isso que o Messias precisa vir para mostrar que, como homem, ele vai deixar que Deus decida o que é certo e errado. Esses são os dois princípios. É por isso que só a cruz vai revelar para a gente a forma correta de estudar a Bíblia. Último texto, então. Quando Cristo, em sua obra de redenção, é reconhecido como a grande verdade central. Então, qual que é a grande verdade central aqui? De novo, Cristo em sua obra de redenção. Como ele é o grande verdade central do sistema de verdades, ou seja, de todas as nossas doutrinas, de tudo aquilo que a gente já descobriu na Bíblia, nova luz se derrama sobre todos os acontecimentos do passado e do futuro. São vistos em uma nova relação e possuem sentido muito mais novo e profundo. Ou seja, a gente só tem pleno conhecimento da Bíblia dentro das nossas capacidades quando a gente enxerga e lê a Bíblia com um óculos. E o nome desse óculos é Cristo e esse crucificado. Cristo é a história de Deus. Cristo veio mostrar quem Deus é, como Deus faz, de onde Deus veio e para onde Deus está indo. Cristo é a revelação final da história de Deus. Então, para entender a história dele que está no livro, você precisa antes assistir o filme. O nome do filme é Jesus. Então, nas próximas 3 reuniões que a gente vai ter, amanhã, na sexta e ao sábado, eu quero pegar alguns temas que nós, como adventistas, costumamos estudar e tentar relacioná-los com essa grande história. Tentar enxergá-los a partir da lente de Jesus Cristo. Por enquanto, que Cristo te capacite e te inspire pelo Espírito Santo a deixar cada vez mais o princípio de Babilônia e abraçar os princípios do reino de Deus. Tenham todos uma boa noite. Vamos orar? Vamos todos ficar de pé para a gente fazer uma oração final. Querido Deus, muito obrigado porque o Senhor veio por nós fazer aquilo que não tínhamos condição por causa do nosso próprio erro. Não só cometemos um erro, como esse erro, na maioria das vezes, nos impede de enxergar a verdade, de que foi preciso a morte do Teu Filho para termos a condição novamente de escolher o princípio do Teu reino. Que nós possamos a cada dia depositar nossa vida aos pés de Cristo, desse Cristo crucificado, mas que não parou na tumba, mas que ressuscitou e que está vindo para destruir e extirpar o mal de uma vez por todas. Mas enquanto Ele não vem para fazer isso plenamente, permita, Senhor, que a cada dia esse mesmo Cristo extirpe o mal da nossa vida. Em cada oportunidade que tivermos de viver Babilônia em nossas vidas, que o Teu Espírito nos lembre que existe um jeito melhor e perfeito de viver. E nos perdoe, Senhor, porque nós sabemos que não temos condição de escolhê-lo por conta própria.
que o teu Santo Espírito glorifique o teu Filho e ao Senhor na vida de cada um aqui. É o que te pedimos pelo santo nome de Cristo. Amém. Tenham todos uma boa noite e espero vocês.